E eu quero, antes de refletir com vocês esse tema, eu quero cantar esta música, que é de um amigo pastor meu que fez há algum tempo atrás. E esta música está em Isaías capítulo 38, versículo 16. Lembra quando o rei Ezequias teve aquela enfermidade incurável e ele pediu a Deus cura? E aí o rei Ezequias pediu a Deus cura e depois o Senhor mandou que o profeta Isaías fosse lá e declarasse que ele teria mais um tempo de vida e Deus restaurou a sua saúde. Então essa música, ela é literal aí em Isaías 38, 16. Eu gostaria de cantar para abençoar a tua vida. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, me restaura a saúde e faz-me viver, Senhor. Portanto, me restaura a saúde e faz-me viver, Senhor. Por estas disposições tuas vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, me restaura a saúde e faz-me viver, Senhor. Portanto, me restaura a saúde e faz-me viver, Senhor. Portanto, me restaura a saúde e faz-me viver, Senhor. Por estas disposições tuas vivem os... E eu quero falar com vocês, amados, sobre esse tema, o silêncio de Deus. O texto aqui de Salmo 10 fala: por que, Senhor? Por que te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação?
Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não a Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza ou ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. O texto aqui fala: porque, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação. Essa é a nossa reflexão de hoje, o silêncio de Deus. Será que Deus silencia mesmo? Eu quero também citar aqui uma parte do poema de Castro Alves, Voz da África, quando ele diz: Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que debalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor? Queridos, queridas, foi essa a exclamação de angústia do poeta brasileiro. Castro Alves, ele inseriu no seu poema Voz da África. E parece que Castro Alves é como se o continente negro, cansado de esperar pela justiça de Deus, vendo os filhos escravizados nos porões, nas senzalas dos navios infectos, clamasse em gemido de desespero pelos rostos infelizes dos homens e mulheres do seu povo. Então ele cantou, ele declarou: onde estás, ó Deus, que não me respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que debalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor? E quando nós abrimos aqui esta palavra do capítulo 10, o salmista aqui está vendo o domínio, a ganância, a corrupção, a manipulação, a altivez, o orgulho dos ímpios da sua época aqui. E este conflito, meus irmãos, parece também entrelaçar a alma do poeta, deste poeta aqui, e também a minha alma e a sua alma nesses dias no nosso país, de corrupção, de incertezas, de criminalidade, de desemprego, de imoralidade, onde os padrões morais estão sendo derrubados, onde os marcos antigos que foram colocados têm sido derrubados. E isso tem me angustiado como homem de Deus, como cidadão brasileiro, como pai, como gente, ser humano, e quem sabe é você também. Entende? Este homem aqui, esse salmista aqui, viveu isso. Senhor, por que te conservas longe? Por que te escondes no tempo da tribulação? E eu quero dizer desde já, meus irmãos, que eu vejo isso aqui, olha, escute, não é um grito de blasfêmia deste poeta de Deus, deste homem de Deus. Não é um grito de blasfêmia ou de petulante incredulidade, nem de descrente pessimismo. Isso aqui é uma dorida lamentação, um choro de desespero, de angústia, uma sede de uma alma sedenta de justiça. Isso aqui, meus irmãos, é o anseio do cristão que deseja discernir algo mais dos caminhos do Senhor. É os porquês que surgem. É a pergunta: por quê? Por que, Deus? Por que te conservas longe? Por que, Senhor, eu estou vivendo nessa situação de desemprego? Porque a minha alma está sendo vilipendiada, Deus.
Eu sou teu servo, eu sou a tua serva, mas, meu Deus, as minhas esperanças estão esvaindo. Estão esvaindo, Deus. Por isso que eu disse para os irmãos, e sempre tenho declarado aqui, estudando sobre os Salmos, que os Salmos revelam quem somos, a nossa interioridade, os nossos questionamentos, os nossos conflitos, as nossas loucuras interiores, o nosso desespero que de vez em quando entra aqui dentro da minha alma, da tua alma. Quando nós vemos no passado Reis, Crônicas, Samuel, vimos Davi, Salomão, vimos Moisés, vimos os juízes, aqueles homens robustos, vitoriosos, suados, mitos, heróis. A gente fica impressionado, mas quando nós vamos para os Salmos, assim como abrimos aqui o Salmo 10, vimos aqui a realidade que pode acontecer e infligir a qualquer um de nós. Ele está aqui em conflito, e não é um grito de blasfêmia. Quando nós lemos os Salmos, nós vimos aqui, não é que eles estavam blasfemando de Deus, não é que ele estava aqui, na verdade, querendo abandonar Deus, mas essa teologia que mostra o desespero, a angústia, um coração ferido, um coração se sentindo abandonado, distante. E eu volto a repetir o versículo que, Senhor, por que te conservas longe? Por que te escondes no tempo de tribulação? Ei, minha irmã amada, você que está na sua casa, aí, nessa sala, neste escritório, você que está dirigindo esse carro, você que está nessa empresa com esse seu radinho, que talvez está enfrentando tribulação, e você até não está orando mais porque você perdeu, parece que a esperança está esvaindo. Está indo, olha, Deus, por que tu estás distante? O Senhor silenciou. O Senhor silenciou, Deus, eu não consigo mais ouvir-te. Talvez você está assim, questionando, perguntando. E não é porque você é um rebelde, um petulante, um incrédulo. Mas é uma angústia que está aí. É uma alma que está querendo se abrir com o Pai. É uma alma, é um filho que está em desespero, buscando o Senhor. Alguém disse que Deus muitas vezes se mostra distante de nossas vidas e aparentemente desinteressado pela nossa sorte, indiferente às injustiças e à maldade que campeiam no mundo, e que com isso nos leva a nós, como seus filhos, a uma vida de inteira dependência dele. Inteira dependência dele. Ué, pastor, então Deus tem prazer no sofrimento nosso? Não. Deus não trabalha com as categorias humanas. E um dos métodos de Deus trabalhar conosco é aparentemente deixar as coisas acontecerem, para que nós nos voltemos para Ele. Para que nós façamos como Davi. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor Deus cuida de mim. Tu és o meu amparo, tu és aquele que cuida de mim. É essa dependência. O grande reformador Martim Lutero, ele expressou o seguinte, que o cristão não conhecerá a santidade de Deus a menos que ele passe pelo cadinho da provação. Talvez você está passando aí uma luta, uma privação. O que é ser privado? Daquilo que você tem direito na vida, como trabalhador, como pai, como cidadão. Muitas vezes somos privados. Passamos por privações, por provações, por lutas, e parece que Deus silenciou. Qual é a sua tribulação? Qual é a sua tribulação? Então, Jó foi um dos grandes exemplos desta realidade. Depois que Jó passou por uma grande prova,
Ele confessou aqui no capítulo 42, versículo 5. Olha a dependência dele. Eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então sabemos que o Senhor permitiu que o seu servo passasse por uma corrente de tribulações, vicissitudes, privações, para que a sua fidelidade a Deus fosse confirmada e enriquecida, de modo que nosso irmão Jó saísse dela mais e mais abençoado. Tiago fala aqui, em Tiago 1, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O silêncio de Deus é o nosso tema hoje. Por que, Senhor? Por que conservas longe? Porque te escondes no tempo da tribulação. Quem sabe Deus está me usando para falar: filha, se chega mais perto de mim, venha, confia em mim, entregue esse problema, eu vou cuidar, eu tenho o controle de tudo. Aquieta teu coração, ó, provai e vede que o teu Pai, que eu, o Senhor, sou bom. É o que ele diz aqui, amados, no Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aquieta. Lance sobre ele tudo isso aí. Dependa dele. Ele permite passarmos pelas lutas para nos levar à inteira dependência dele. O Senhor permitiu o servo dele Jó passar por todas as lutas. Irmãos e irmãs, há razões nos desígnios de Deus que nós ignoramos. E só na plenitude de conhecimento dele que conheceremos, que atingiremos na eternidade e nos serão reveladas lá. Nem tudo saberemos aqui. A Bíblia diz: agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos a face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. É a nossa limitação, amados e amadas. A nossa limitação humana, que se torna muitas vezes incompreensíveis aos caminhos do Senhor. E é o que a Bíblia diz aqui em Isaías: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos, diz o Senhor. De vez em quando nós questionamos. Quantas vezes traçamos nossos caminhos? É preciso pedir a Deus para que Ele ajuste a nossa vontade dentro da vontade dEle. Não é querer Ele ajustar a vontade dEle dentro da nossa, para que nós façamos dEle servo, como tem acontecido aí com muitos. Eu determino, eu reivindico, se o Senhor não me der, o Senhor vai ver, eu te abandono. Coitado do homem pó. Então é ajustar. Você vai fazer essa oração agora, minha irmã. Deus, eu quero colocar diante do Senhor. O Senhor parece que está em silêncio, mas o Senhor não está, eu sei. O Senhor está permitindo isso para que eu possa chegar mais perto de Ti, depender mais de Ti. Nós não conhecemos os caminhos de Deus. Nós não conseguimos prescrutar os caminhos dEle, penetrar nos arcanos dEle. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que pudesse depois receber? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, glória eternamente. Amém. Estou falando com você, filha. Estou falando com você, meu irmão. Talvez você está aí angustiado, com a alma azeda, amargurada. Sabe?
Você está aí vivendo esse dilema. Como aqui aconteceu com o poeta de Deus há milênios de anos. Por que o Senhor conserva-as longe, distante? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? E Deus está me usando para falar com você agora. Olha, filho, não fica falando por quê, perguntando. Mude. Para quê? E o para quê, deixe eu agir. No tempo certo, eu vou fazer aquilo que você vai ficar feliz. Porque tu não conheces os teus caminhos. Tu não conheces. E o caminho que você traça pode ser um caminho de dor. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Entende, minha irmã? Deus está me usando para consolar a tua alma, para dizer que Ele não está distante, Ele está aí. Parece, como diz o poeta, parece que Deus está desinteressado quanto à nossa sorte, indiferente às injustiças e à maldade que campeiam no mundo. Parece, mas não está. Ele vê, Ele sabe de tudo, os olhos dele estão em todo lugar. Antes de você levantar hoje, você já foi surpreendido na tua alma, porque as misericórdias dele se renovaram. E se não fossem elas, você não estaria mais aqui, nem eu também. Exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. É a nossa limitação, tudo bem, a gente questiona porque é a nossa limitação humana que se torna muitas vezes incompreensíveis aos caminhos dele. Mas ele diz, os meus caminhos não são vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Eles são altos, intransponíveis. Muitas vezes somos achatados, somos premidos, exprimidos pelos problemas da vida, e quem sabe você está aí. Muitas vezes os horizontes da nossa alegria se transformam em tristeza, insegurança. É a nossa alma que está aí, quem sabe a sua abatida. E quantas vezes ela é envolvida por este turbilhão de lamento, de perguntas, por quê, por quê? E vivemos o contexto. Quem viveu o salmista aqui? Achamos que Jesus está distante e não nos vê. Não é que ele não nos vê e não toma conhecimento. Ele vê sim. Ele não está longe. Ele sabe de todas as coisas e cuida de tudo. Ele virá no tempo certo. Ele virá no tempo certo. Ele te conhece. Ele sabe o momento. E ele diz para mim, neste momento, usando-me para falar contigo, eu estou contigo. Não temas, não te espantes. Eu estou contigo. Irmãos e irmãs, entendem? A nossa visão pequena e limitada é quem não pode ver Deus em muitos acontecimentos. Em meio a toda a nossa fragilidade, as nossas lutas, as tragédias. Muitas vezes acontecimentos trágicos e angustiosos e injustos que podem nos sobrevir e têm nos sobrevindo. Nenhuma injustiça maior se perpetrou do que a que se fez ao Filho de Deus, o nosso Salvador, o Logos de Deus. Aquele que só se fez o bem. Foi perseguido, injuriado, julgado, acusado por um tribunal irregular, condenado à pena máxima e infamante, morte de cruz. E alguém poderia ter perguntado naquele instante que Jesus pendia na cruz: onde está o teu Deus, o Deus da justiça, ó Cristo, que não vê? Por que se conserva longe o teu Deus? Não é assim? Hein? Não é assim? O salmista Davi, no Salmo 42, ele fala: o teu Deus onde está? Perguntavam para ele. Quem sabe a senhora está aí e você tem ouvido de vez em quando as pessoas, até crentes: ué, irmã, cadê o teu Deus, hein? Porque tem irmãos que são tão jactanciosos. O meu Deus não, meu Deus eu coloco ele no cantão. Tem que colocar Deus no cantão, não é assim? Eu determino, viu?
Cadê teu Deus? Porque o meu Deus, irmã, não é esse Deus aí não. O meu Deus é um Deus que eu reivindico, eu determino, e ele tem a obrigação de me abençoar. E estes que falam isso, de vez em quando recebem a bênção, mas não é bênção. É uma maldição diabólica que aparentemente parece bênção, porque o diabo é astuto para deixar essa pessoa continuar nessa arrogância, até que um dia ela se arrebente lá na frente. Não é? Não tem pessoas que façam isso com você? Até dentro da igreja? Cadê o teu Deus? Olha Jesus lá, meus irmãos, aqui para vocês verem. Talvez alguém perguntou e perguntaram para ele. Deus não estava ausente. Deus não está ausente, gente. Ele não silenciou. Bem presente ele estava na sua pessoa, na pessoa do seu filho. Ele estava lá. Ele morreu por mim, por você. Escute, no centro de toda a tragédia, ali estava o Senhor. Ele estava presente na mais estupenda manifestação de amor e misericórdia para conosco. E se Jesus tivesse desistido? E se Jesus não tivesse morrido? O que seria de nós? Ele estava aguardando um momento exato, quando ressurreto, glorioso, vencendo as portas do túmulo e das cadeias da morte, haveria de proclamar o início do seu reino eterno e de justiça, na consumação do qual tudo será para sempre desarraigado do mundo. Então assim, queridos, se cumprirá na plenitude a bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Louvado seja o nome do Senhor. Entende? Quem sabe você está perguntando aí, Deus, por quê? Deus silenciou. Então este quadro aqui do capítulo 10 do salmista aqui, este quadro que o salmista presencia com seus olhos, não é estranho à nossa geração. Pelo contrário, é comum hoje, é ou não é? O ímpio perseguindo o justo, exaltando o defraudador, o perverso a gloriar-se na sua cobiça, avarento a maldizer o Senhor e blasfemar contra ele. Olha para você ver agora nesse nosso país aí, essa bagunça, essa corrupção generalizada, não é? Senadores acusados nessas propinas do Lava Jato, do mensalão, povo, deputados de PMDB, de PT, e muitas vezes nós ficamos daqui, irmãos, com inocência, sendo levados por essa mídia doida aí, achando que se mudar a presidente Dilma vai melhorar. Nossa confiança não está no homem, meus irmãos. Não é mudar do PT para PMDB, para PSDB, para PP, PTT, sei lá. Não é isso não, irmãos. A corrupção no nosso país é generalizada. E eu fico de vez em quando vendo alguns aí. Que é corrupção, meus irmãos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Corrupção está em você que está me ouvindo. Quando chega na fila do banco lá, você é o 12º, tem um amigo no segundo lugar, você chega lá, despista e manda ele pagar para você aquela duplicata. Isso é corrupção. Corrupção foi você que pagou para poder fazer a prova da polícia. Corrupção foi você que pagou para poder fazer aí aquele concurso, alguém fez por você. Corrupção é quando você pagou para tirar carteira. Corrupção está aí o senhor que pega o carro e mente, cobrando um preço exorbitante e ainda roubando peças do carro. Corrupção no nosso país é generalizada, meu irmão. Nós temos de todos nós nos curvarmos, pedirmos perdão a Deus. Corrupção está dentro da igreja evangélica, onde apóstolos, bispos, missionários ficam aí pedindo dinheiro de uma maneira desordenada, comercializando a fé, a simplicidade, a ingenuidade do povo. Tem de eu e você, pastor, crente, cidadão brasileiro, nos curvar e pedir a misericórdia de Deus, porque a corrupção faz parte do sangue, está aqui dentro do sangue nosso. É ou não é? Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Essa confusão nossa? Nos dias do poeta aqui, meu irmão, no Salmo 10, olha o que ele diz aqui. É a meditação nossa. Ele viu lá a corrupção, os homens que não eram repreendidos,
Eles blasfemavam, eram arrogantes, corrompidos na mente. Não é assim que estamos vivendo hoje? Milhões massacrados, enclausurados. Eu faço um desafio para você, crente, inclusive. Vamos orar para a nossa presidente. Vamos orar para o nosso país. E tem muito crente inocente, até líder, até pastor inocente, achando, porque a mídia bate. Meus irmãos, com todo carinho, aqui é minha crítica. Não estou defendendo PT, defendendo nada. É minha crítica aqui, é minha observação como cidadão brasileiro. Gente, o ministro de guerra de Hitler falava que uma mentira dita reiteradas vezes acaba sendo a verdade. A mídia, os partidos estão malhando tanto o PT que o propósito deles é colocar na cabeça de cada brasileiro que o PT é do capeta. Mas se você for bem, olha para você ver essa corrupção do Lava Jato, essa corrupção aí do Petrolão. Gente, tem governador, tem gente de todo lugar. É ou não é? Olha o Aécio Neves aí, que agora também descobriram que ele recebeu também propina aqui de Furnas, que veio do Petrolão também. Entendeu? Eu não estou aqui para poder defender partido político. Eu não gosto. Eu sou político, apoio quando precisar alguém, sem envolver com política, sem envolver com partido político. Eu estou só fazendo uma observação para você pensar, meu irmão. Crê também pensar. Não fica pensando que Dilma vai sair, que vai entrar outro presidente, que vai resolver o nosso problema, não. E tomara que ela não saia, para que a nossa democracia seja fortalecida. E cuidado, irmão, porque uma mentira dita reiteradas vezes poderá ser, acaba as pessoas acreditando. Entendeu? Estou defendendo aqui Dilma, Lula, Aécio, não estou defendendo ninguém, eu estou falando para nós termos cuidado. Ponha a tua fé em Deus, irmãos, é orar, é buscar o Senhor. Então escute, Deus não está em silêncio. Então podemos ver nesses dias de crise as injustiças, os descalabros, a irresponsabilidade dos políticos, a corrupção. Vemos a maldição, a mal distribuição de renda. Agora, querido, veja bem aqui. O homem consegue. O problema é quando o homem consegue banir o pensamento de Deus da sua mente. Quando a ideia de um Deus justo e reto é inteiramente esquecida, então se torna capaz de friamente praticar torpezas e afundar nesse rio de injustiças e de desumanidade. Alguém um dia disse: primeiro eu temo a Deus e depois de Deus eu temo aqueles que não o temam. Um homem que não teme a Deus pode se constituir num grande perigo para a nação, para a sociedade, para uma comunidade. E é por isso que a oração do salmista que insistia em clamar pela justiça divina. É o que ele diz aqui: levanta-te, Senhor, erga tua mão. As orações dos fiéis em todos os tempos têm subido aos céus, ecoando o brado em todos os horizontes da eternidade, pedindo justiça e reto julgamento. Deus no tempo certo atenderá a essas súplicas. Ah, queridos, Deus não é mero espectador do Brasil, da nossa sociedade, deste mundo de injustiças e maldades. Ele está perto, não distante. Ele está perto. A Bíblia diz que Jesus é Deus e o governo está sobre os seus ombros. Diz a Bíblia que Jesus um dia voltará para julgar este mundo. Todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Quem sabe você está aí, minha irmã, me ouvindo neste momento, e você tem perguntado: Deus, o porquê, Senhor? O Senhor está distante. Ele não está. Ele me usa para dizer para você: filha, eu estou contigo, eu não te desamparo. Se achegue, confia em mim. Confia no Senhor. Qual o teu problema? Qual é a tua luta? Ele não está distante. Mas Deus silenciou, pastor. Ele não silenciou. Ele te ouve. Os ouvidos dele, entende? Não estão vedados. Os olhos não estão fechados para não ouvir o clamor do seu povo. Muitas vezes, aí o salmista, melhor Isaías, fala que são as nossas iniquidades. Muitas vezes o Senhor permite porque nós não estamos bem, estamos em pecado. Mas muitas vezes não é por causa disso não. Mas talvez você que está me ouvindo
Talvez você está pensando que Deus silenciou e fica culpando a igreja, fica culpando o pastor, criando álibis e não quer assumir o seu pecado, o seu erro. Assuma. Se for pecado, assuma, confesse. Chegue-se diante do Senhor, Ele te perdoa, Ele te ama, Ele me usa para dizer: filhinho meu, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se todavia você pecou, nós temos, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, é Ele que te sustenta. Confesse. A mão do Senhor não está encolhida, nem os seus olhos fechados, nem os seus ouvidos vedados, para não ouvir a oração do seu povo. Por isso eu quero dizer, meus irmãos, nós como igreja, lideranças, olha para você ver, igrejas envolvidas em corrupção, líderes, nós precisamos, como povo brasileiro, curvar e pedir perdão a Deus pela nossa negligência. A Bíblia diz aqui em 2 Crônicas 7, se o meu povo, que se clama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez você está pensando que Deus silenciou, Deus está distante, mas por quê? Você pecou e você não tem confessado. Confesse. A Bíblia diz aqui em Provérbios: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor misericórdia. Talvez você pecou. O primeiro aspecto eu falei que quando Deus parece silenciar, parece que Ele não está nos vendo, Ele está, é porque Ele quer que nós cheguemos mais perto dEle. Ainda que você não tenha pecado, ainda que você tenha sido justo, ainda que você está procurando fazer cada vez a vontade dEle, mas é porque Ele quer ter mais para você. Ele quer ser íntimo seu. Deus quer ser íntimo meu e seu. O desejo do nosso Pai é manter intimidade conosco, é querer nos trazer para perto de si. E uma das maneiras que Ele tem para trazer-nos para perto dEle, para o aconchego dEle, é permitir as lutas, as provações, e todas as coisas cooperam para o bem. Mas também pode ser por causa do pecado. Aí eu quero terminar, para que você não fique como que o poeta. Confesse. Jesus voltará. E Ele voltará a este mundo. Em meio às incertezas do mundo. Estamos vivendo dias difíceis do mundo todo. Mas um dia Ele voltará. Ele voltará. Louvado seja Deus. E eu quero terminar essa mensagem lendo aqui, declarando uma música feita pelos irmãos na África. Alguns acham que essa música tem um pouco meio de patriotismo e outros mais adendo, mas independente disso, alguns acreditam que essa música faz parte da teologia da libertação. Mas eu quero terminar com ela. Ó, vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei nos ares soar a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão que em vós exercem homens, povos ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará. Sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria a nossa libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós servos coxos, e vós cativos sois. Sabeis que em breve vem um novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida, escravidão enfim. Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade,
te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado. E dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada. Aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de agir, a expor e não impor minhas ideias, e a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência. Aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção, a não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade. Aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas brevíssima. E por saber que a vida passa tão rápido, sinto necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso e fracasso como uma oportunidade preciosa de crescer. Aprendi com o mestre do amor que a vida sem amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação, rompe obstáculos intransponíveis e faz da vida uma agradável aventura, sem tédio, angústia ou solidão. Por tudo isso, Jesus Cristo se tornou para mim um mestre inesquecível. Augusto Cury. Lição do rato. Certa vez, um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo uma caixa. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era ratoeira, ficou aterrorizado.
correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos: há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa! A galinha: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Por favor, não me incomode. O rato foi até o porco e: há ratoeira na casa! Ratoeira! Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar por você. Mas fique tranquilo, que o senhor será lembrado nas minhas orações. O rato dirigiu-se à vaca e: há uma ratoeira na casa! O quê? Ratoeira? Por acaso você acha que eu estou em perigo? É claro que não. Então o rato voltou para casa desolado e abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima. A esposa do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira não havia pego um rato. A ratoeira havia prendido a cauda de uma cobra venenosa. É isso mesmo, a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. A esposa do fazendeiro voltou para casa, porém com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram para visitá-la. Então, para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Moral da história: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um é problema de todos. Nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Pense nisso. Olá, amigos. Não leve a vida tão a sério. Quantas são as irritabilidades que somamos nas nossas vidas nesse famoso dia a dia? Chegamos a perder a direção do nosso dia. Muitas vezes ocupamos valiosa parte de nosso tempo avaliando a vida dos outros, sendo que precisamos todos os dias rever e aperfeiçoar nossa própria existência. Quantos anos você tem? Quantos anos você ainda terá? Olhamos para o nosso passado e deixamos que as horas passem e nos perdemos no tempo pensando. Vivemos a vida de outras pessoas, ou até mesmo os problemas dos outros, e os nossos vão passando. Levamos as coisas tão a sério que deixamos de ver que a seriedade está em sorrir e brincar. Acorde para o dia e para a vida, sentindo o cheiro que sempre lhe foi peculiar, olhando para imagens que sempre te fizeram bem, lembrando das pessoas que se uniram a você para contribuir e somar. Traga para a sua vida um novo dia e uma nova esperança de viver. Não leve a vida tão a sério. Deite e descanse. Não durma somente. Sente-se e almoce. Não coma apenas. Ligue a TV e assista um bom filme. Não só veja. Leia um livro e não só folheie as páginas. Caminhe devagar, sentindo o ar no rosto e não simplesmente vá. Ame cada dia como se fosse o primeiro.
Tenha sempre ouvidos para ouvir e palavras para elogiar. Ouça tudo e não simplesmente finja que está escutando. Tenha olhos que enxerguem os verdadeiros valores humanos, sem discriminar. Viver a vida novamente. Seja no momento que você esteja agora. Não interessa a idade, não interessa as dificuldades. Somente conseguimos chegar aonde podemos e muitas vezes vamos longe. Não olhe somente para o céu para ver se vai chover ou se o dia será bom. Veja a emoção e o sentimento que tudo isso lhe traz. Lembre-se que no passado você brincava e não agendava. Lembre-se que no passado você sorria e não encenava. Mas não leve tudo tão a sério. A vida é feita de pequenos detalhes que nos passam sem ser absolvidos. Que a vida sempre será de alegrias e tristezas é fato. Mas tudo tem seu caminho e solução. E o que não tem, deixa pra lá. Lembre das pessoas que lhe fizeram bem, ou vai esperar que elas adoeçam para ligar ou visitá-las? Quanto mais você pensa, mais se afasta de tudo. E quanto mais você critica, mais se esconde dos seus erros. E quando você não admite que erra, mais se perde nas decisões. Você sabe tudo que hoje você tem e tudo que já conquistou, mas deve saber que ainda tem muito a buscar. Agora, se levar tudo tão a sério, vai perder tempo e as horas passam. Seja você e sorria. As pessoas te olham e te avaliam todos os dias, mas que se danem tudo isso. O importante é tudo que você quer e sabe que lhe faz bem. Seja você a sua vida e deixe a sua vida fazer você viver. Sabemos que temos tantos defeitos e esperamos tanto para mudar isso. Mas lembre-se, amanhã eu faço pode nunca chegar. Sonhe sempre e ame de verdade, pois os erros do amor são as paredes de uma grande construção. Viva por você e viva para viver. Um simples detalhe da vida: não leve ela tão a sério. Amo vocês. Edson Rufo. Quando me tornei invisível. Já não sei em que datas estamos. Nesta casa não há folhinhas e na minha memória tudo está revolto. As coisas antigas foram desaparecendo e eu também fui apagando sem que ninguém se desse conta. Quando a família cresceu, trocaram-me de quarto. Depois passaram-me para outro menor ainda, acompanhada das minhas netas. Agora ocupo o anexo, no quintal de trás. Prometeram-me mudar o vidro partido da janela, mas esqueceram-se. E nas noites que por ali sopra um ventinho gelado, aumenta mais e mais as minhas dores reumáticas. Um dia à tarde, dei conta que a minha voz desapareceu. Quando falo, os meus filhos e netos não me respondem. Conversam sem olhar para mim, como se eu não estivesse com eles. Às vezes digo algo, acreditando que apreciarão os meus conselhos, mas não me olham, nem me respondem. Então retiro-me para o meu canto, antes de terminar a caneca de café. Faço isso para que compreendam que estou triste e para que me venham procurar e me peçam perdão. Mas ninguém vem. No dia seguinte disse-lhes: quando eu morrer, então sim, vocês irão sentir a minha falta. E meu neto perguntou: estás viva, avó? Rindo.
Estive 3 dias a chorar no meu quarto, até que, numa certa manhã, um dos netos entrou para guardar umas coisas velhas. Nem bom dia me deu. Foi então que me convenci de que sou invisível. Uma vez os netos vieram dizer-me que iríamos passear ao campo. Fiquei muito feliz. Fazia tanto tempo que não saía. Fui a primeira a levantar, quis arrumar as coisas com calma. Afinal, nós velhos somos mais lentos. Assim arranjei-me a tempo de não atrasá-los. Em pouco tempo, todos entravam e saíam, correndo da casa, atirando bolas e brinquedos para o carro. Eu já estava pronta e muito alegre. Parei na porta e fiquei à espera. Quando se foram embora, compreendi que eu não estava convidada. Talvez porque não cabia no carro. Senti que o coração encolhia e o queixo tremia, como alguém que tinha vontade de chorar. Eu os entendo. São jovens, riem, sonham, se abraçam, se beijam. E eu? Antes beijava os netos, adorava tê-los nos braços como se fossem meus, e até cantava canções de embalar que tinha esquecido. Mas um dia minha neta, que acabava de ter um bebê, me disse que não era bom que os velhos beijassem os bebês por questões de saúde. Desde então, não me aproximo mais deles. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu não tenho mágoa deles. Eu perdoo a todos. Porque que culpa têm eles de que eu tenha me tornado invisível? A Bíblia diz em Levítico 19:32: diante dos idosos te levantarás, honrarás os seus cabelos brancos, honrarás a face do ancião, e assim estarás temendo teu Deus. E eu sou o Senhor, que agrado dessas coisas. A Bíblia diz em Provérbios 20:29: a glória dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos são as suas cãs, os seus cabelos brancos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. A maneira como você trata os seus pais hoje, os teus filhos estão vendo, e futuramente eles irão tratá-los da maneira como eles viram tratando seus avós.